Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Trocando Ideias. Eu, Ricardo Gaiotti, estarei aqui junto com nossos convidados, partilhando com vocês hoje sobre a Semana Santa. O Ricardo Sá não pôde estar presente e aí o substituto foi acionado para vir aqui estar partilhando um pouco com vocês. Como sempre eu falo, esse programa Trocando Ideias é bem sugestivo, porque trocar é justamente o ato que você dá algo, nós damos algo e assim nós vamos construindo um diálogo. Então eu já peço desde já, participe conosco, você que tem suas dúvidas sobre a Semana Santa. Nós estamos aqui hoje com 3 figuras bastante especiais no coração da igreja. Estamos aqui com o padre Antônio Justino Filho. O padre é da Diocese de Barretos, mas está fazendo esse ano a experiência aqui na comunidade de Canção Nova, mas mais conhecido como Padre Toninho. Seja muito bem-vindo, padre. Boa noite para o senhor. Boa noite, Ricardo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui participando deste programa, Trocando Ideias. Deus abençoe. Amém. Estamos aqui também com o padre João Roberto, padre da comunidade de Canção Nova. Boa noite, padre, seja bem-vindo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, padre Toninho. Boa noite a vocês que nos acompanham. O tema é muito interessante, falar sobre a Semana Santa. Por isso estamos aqui afinados para falar com vocês. Então, como vocês já viram, são 2 padres literalmente de peso, uns padres com uma história grande de igreja. O padre Toninho estava me falando aqui que ele tem 17 anos já de ordenado, então com certeza já viveu muitas Semanas Santas na igreja. O padre João Roberto também tem mais de 10 anos, 14 anos de ordenado. Então com certeza também o padre tem uma vasta experiência. E também a Leila. Boa noite, Leila, seja bem-vinda. Boa noite, Ricardo. Boa noite você que está em casa. Eu estou aqui para receber a sua pergunta através de 2 endereços eletrônicos. Através do Twitter, @ptrocandoideias, pelo e-mail trocandoideias@cançãonova.com. Peço que você se identifique, envie o seu nome e a cidade onde você mora. Também um outro canal de interatividade é o telefone 12 3186 2600. Hoje, como todos os programas, o Ricardo sempre dá aqui uma dica de uns brindes, um livro, um CD, para aquele que primeiro ligar para a Canção Nova se associando pelo débito automático. O primeiro livro é o livro do padre Roger Araújo, nosso padre jornalista que está na missão dos Estados Unidos. Ele escreveu sobre o beato João Paulo II, Uma Vida de Santidade, e o outro é o audiobook do padre Paulo Ricardo, Um Olhar que Cura. O primeiro que ligar no 12 3186 2600, se associando à Canção Nova pelo débito automático, nós vamos enviar esses 2 brindes. Então tá aí a dica. Como eu disse, precisamos da sua pergunta para que nós enriquecemos juntos o nosso diálogo e, sobretudo, a nossa fé. Quero também acolher quem está aqui na nossa plateia de Goiânia, de Niterói, de Ferraz de Vasconcelos, no estado de São Paulo, e de São Paulo, capital. Seja muito bem-vindo. Desde já, a Canção Nova acolhe vocês e acolhe também você que está em casa para participarmos desse programa. Padre Toninho, vou começar com o senhor, que está aqui novinho na Canção Nova. Primeira vez no programa? Primeira vez. Então tá bom, vamos começar devagarzinho com ele, como de lá em Minas, devagarzinho. Vamos começar. A primeira pergunta é o seguinte: o Ciro, lá de Lago da Prata, Minas Gerais, está perguntando o seguinte: por que no Domingo de Ramos, que é celebrado a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, é realizada a leitura da mesma passagem do Evangelho que é proclamado na Sexta-feira da Paixão? Boa pergunta. Antigamente, o Domingo de Ramos esse domingo é chamado Domingo da Paixão do Senhor, porque eram 2 celebrações distintas na igreja antigamente. O Domingo da Paixão, que se falava então já da leitura do Evangelho, rememorando toda a morte de Jesus, e também havia a procissão dos ramos. E com o passar dos anos, essas 2 liturgias, esses 2 momentos se uniram. Então começou a celebrar num dia só o Domingo de Ramos, mas também o chamado Domingo da Paixão do Senhor. Então essas 2 celebrações elas se uniram numa só. E por isso que se lê o Evangelho dos Ramos, a entrada de Jesus, mas também se lê o Evangelho da Paixão, já fazendo memória daquilo que vai acontecer com Jesus depois de 6 dias da sua paixão. Então não tem como distinguir o mistério da entrada triunfante do mistério da cruz. Exato, né? Jesus entrando, mas sabendo que aquela sua entrada já era o momento da sua total entrega para, né, o seu sacrifício maior. Então a entrada de Jesus sendo aclamado como rei, mas depois daqui uns dias ele sendo o chamado Cordeiro imolado, então
esse momento é o que nós chamamos na igreja, né, da entrega de Jesus. Então, a leitura da paixão já nos remete a isso, a fazendo memória daquilo que vai acontecer com Jesus na sexta-feira. Essa é a beleza da liturgia, né? E na Semana Santa, que nós vamos estar aprofundando um pouquinho mais nesse programa, nós vamos estar aprendendo, então, esse mistério, né, Padre João? Que é a entrada de Jesus, sua paixão, morte e ressurreição. Padre, nós temos uma pergunta aqui, Padre João, da Patrícia Gonçalves, de Ribeirão das Neves. Ela quer saber o seguinte: para que e como se confessar? Para que e como? Primeiro, depois do batismo, nós, pela liberdade que temos, acabamos cometendo pecados, né? O batismo nos purifica do pecado original, mas como pessoas livres ainda podemos cair no pecado. Então a necessidade da confissão é justamente a pedir perdão a Deus desses pecados cometidos após o batismo. E a igreja recomenda aos fiéis que sempre busque a confissão quando sentir que está em pecado. Então não tem prazo, não tem tempo, ela pede o mínimo uma vez por ano para que a pessoa mantenha o vínculo com a igreja, a confissão. Mas sempre que necessário, a pessoa percebeu que está em pecado, deve procurar a confissão para se reconciliar com Deus e com a comunidade cristã, que é a igreja, né? Os irmãos. Normalmente nessa semana muitas paróquias fazem um mutirão, né, Padre? Sim, já desde o começo da quaresma as paróquias já fazem os seus mutirões de confissão. Então não deixe para a última hora, viu? Porque pode não dar tempo. Então aproveite, se tiver oportunidade, se reconcilie com Deus, se reconcilie com a igreja através desse sacramento. Leila, nós já temos perguntas? Já sim. Para o padrinho, a Aline Mara, ela pergunta o seguinte: fiz o jejum de ficar o período da quaresma abrindo mão de algo. Quando o jejum termina? Olha, se você for contar da quarta-feira de cinzas até os 40 dias, ele vai terminando agora essa semana. Mas existem duas contagens. Tirando os domingos, tá, da quaresma, os 40 dias, se você tira os domingos, é uma contagem. Ele vai terminar domingo. Agora, se você coloca, contando os domingos, ele vai, ou melhor, tirando os domingos, se estende até na quarta-feira santa. Contando com os domingos, termina no domingo de Ramos. Então, independente da qual a contagem que se usa, né, o jejum, ele vai até as vésperas aí do nosso chamado tríduo pascal. Então, a pessoa que está fazendo o jejum, ela pode estar fazendo o seu jejum até aí na quarta-feira, né, que antecede aí o chamado tríduo pascal, né, onde que termina. Aí começa, então, as festividades. Mas nada isso impede a pessoa se prorrogar até na sexta-feira santa, tá bom? O seu jejum. Isso aí vai depender muito da consciência de cada um. Eu, pelo menos, faço assim até na sexta-feira, quando eu termino o meu jejum, aquilo que eu deixei de fazer, o meu compromisso, eu faço até na sexta-feira santa. Tá aí a dica. Padre, a igreja, ela orienta 2 vezes por ano fazer jejum, né? Exatamente. Na quarta-feira de cinzas, o jejum e a abstinência de carne. E na sexta-feira santa, também o jejum e a abstinência de carne. Tá dada a dica aí, ó. Sexta-feira da Paixão, então, sexta-feira santa, é dia de jejum e abstinência. Tá aí. Padre João, o padre estava falando aqui sobre o domingo, né? Uhum. A Helena Clemilda, lá de Potinha, aqui pertinho, nossa vizinha, perto de Aparecida, ela quer saber o motivo do sábado, seu sábado de aleluia. Porque Jesus ressuscitou no domingo. Assim chamado sábado de aleluia, porque na entrada da noite do sábado, né, já para a altura da noite, foi quando Jesus ressuscitou. Então, o sábado já, como se diz, já antevê essa ressurreição, por isso é sábado aleluia. Mas ele ressuscitou, na verdade, na madrugada do domingo, né? Na noite, porque foi na noite que ele venceu as trevas, né? Ressuscitando. E assim, por isso que nós chamamos de sábado aleluia. Mas é um costume do povo também dizer, né? Porque o sábado é o dia do grande silêncio, né? Jesus está dormindo, Jesus está repousando. Mas quando escurece do sábado para o domingo, aí explode em ressurreição. Por isso que a vigília pascal ela é feita nesse período, né, das 8, 9,
né, 10 horas da noite, conforme o local. Nas né? primeiras horas, né? Nas primeiras horas da noite do sábado já é sábado da aleluia. Por isso que é chamado de sábado da aleluia, porque estamos dentro do sábado ainda, né? Tá certo. Alguém quer fazer algum complemento? Porque o judeu, ele contava o dia com o pôr do sol. Pôr do sol. Então, quando Jesus morreu, ele morreu no finalzinho da sexta-feira. Então, já era o primeiro dia. Sábado, o silêncio. Quando caiu o sol do sábado para o domingo, então já era o terceiro dia. Então, o domingo da Páscoa, né, é chamado o terceiro dia. Então, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Morreu na sexta, finalzinho da sexta-feira, passou, então, o primeiro dia. Sábado, segundo dia. E o terceiro dia, então, iniciando já com o pôr do sol do sábado, terminando, passando a Páscoa, a ressurreição, como o Padre João falou. Né? Então, já na madrugada. Então, é o terceiro dia. Com o pôr do sol finalizava o dia. Para nós é diferente, né? O dia para nós começa meia-noite. Para eles não. O dia Sim. começa com o pôr do sol. Com Por isso o que pôr do fala sol. que as vésperas já se celebram. Exatamente. Pro Esse é o próximo sentido. Tá certo. Leila, você tem perguntas? Tenho sim. Para o Padre João. A Antônia Torres, de Osasco, São Paulo, ela quer saber o seguinte: por que se cobre as imagens no período de Quaresma? Para que a comunidade cristã se volte para o Cristo, né? Para a cruz de Cristo. Por isso que se cobrem as imagens, para que a comunidade toda, né, se volte para o mistério que está sendo celebrado, que é o mistério da paixão e morte de Jesus. Tá certo. Ô, Padre Toninho, o senhor estava falando agora sobre jejum. A Luísa Nunes, evangelista, lá de Arapiraca, Alagoas. Um abraço pessoal de Arapiraca, já estive lá perto, na diocese. Fui lá na cidade chamada Marimbondo, um abraço pessoal de Marimbondo. Ela está dizendo o seguinte, que tem vários problemas de saúde, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, diz ela que é cardíaca e outros. Gostaria de saber como fazer o meu jejum, pois tomo muitos medicamentos. Isso é uma orientação que a igreja dá, né? Quando a pessoa toma muito remédio, ela não pode fazer jejum, né? Eu vou fazer jejum do remédio. Pronto, dá um piripaque na pessoa aí e falar a igreja é culpada, né? Aí vai ver o Senhor mais cedo. Aí vai ver o Senhor mais cedo, né? Vai ver o Senhor mais cedo. Então a pessoa pode estar substituindo por outras coisas. Por exemplo, não assistir uma novela, não escutar um rádio, vamos supor, dormir sem travesseiro. Ela pode estar substituindo, né, o seu jejum por isso, por essas mortificações, que também é válido perante a igreja. É isso aí. De repente também, né, padre? Ela pode estar olhando no cardápio dela, às vezes tem uma coisinha que ela sabe que não está fazendo tão bem para ela, né? Exato, pode deixar de lado. Pode, né? Aquele bolinho de Pode chocolate deixar, gostoso. Exato, né? Tá vendo? Comer mais ovo frito, assim vai. A igreja fala nesse período do jejum e da oração, né? Quer dizer, eu não posso fazer jejum, mas posso rezar, posso intensificar mais a minha vida de oração, ler mais a palavra de Deus, perder algumas manias de xingar, de esbravejar, de murmurar. São tantas coisas que a Levantar pessoa... mais cedo para rezar. Levantar mais cedo, Então, sim. tem várias maneiras que a Tomar pessoa banho pode. frio. É bom também. O Padre Jonas tem um livro, né, Práticas de Jejum, que lá ele fala que todo mundo pode fazer jejum. Se você tiver querendo saber um pouco mais, no nosso Davi nós temos 12 31 86 2600. Procura esse livro lá, Prática de Jejum, Monsenhor Jonas Abib. Com certeza você vai aprender um pouquinho mais e vai poder também estar ensinando para o pessoal aí de Arapiraca como fazer um bom jejum, mesmo cheio desses problemas que você acabou de dizer. Temos aqui, Padre João, mais uma pergunta. Sim. A Juliana, do Rio de Janeiro, está querendo saber o seguinte. Juliana. Se a vigília pascal é obrigatória para todos os fiéis participarem, e se depois que ela participou da vigília pascal, ela precisa ir à missa da ressurreição no domingo? A vigília é obrigatória, sim, para todos os cristãos. Lógico que aquele que está acamado não tem condições de ir, ou aquele que está impedido de ir à vigília vai estar cometendo pecado, mas todo cristão consciente e que vive a sua fé, né, deve participar da vigília. E quem participou da vigília pascal já participou da celebração da Páscoa, quer dizer, ela já está com o preceito cumprido, né, do domingo, do dia do domingo, porque a grande vigília da Páscoa é a grande celebração do domingo, A domingo missa da ressurreição. do domingo, então, não é a mesma missa da vigília pascal? Não é a mesma, já é a missa do domingo da ressurreição. Pode ver que as leituras mudam, né? As leituras já são diferentes, mas quem participou da vigília já cumpriu o preceito da vigília pascal.
Mas se ela tiver a possibilidade, sempre é bom. Sim, eu vou. Eu vou e celebro, né, padre? Os meus paroquianos ficavam bravos comigo. Eu falava assim, não, tem que ir na vigília e depois ir na missa no domingo. Embora não seja obrigatório, mas a pessoa pode participar das duas missas. Tá certo, tá aí a dica. Vamos lá para o Padre Toninho. O Henrique, de Goiânia, Goiás, ele quer saber. Porque na Sexta-feira Santa é o único dia em que não é feita a comunhão na igreja. Boa pergunta. Essa é a dúvida de muita gente, Henrique. Porque na sexta-feira não há, é o único dia do ano que não há o sacrifício eucarístico. O próprio Jesus, ele se doou como cordeiro imolado. Então é o único dia em que a igreja não se celebra, não há o sacrifício eucarístico. Então, por isso, a comunhão que nós recebemos da sexta-feira são as hóstias consagradas na noite anterior, na missa da ceia do Senhor, que então são reservadas mais partículas para serem distribuídas na sexta-feira, porque é o dia que a igreja está de luto, Jesus morreu. Então não há o sacrifício eucarístico, porque o cordeiro imolado, o cordeiro foi imolado, que é Jesus, então não há o sacrifício na missa, como a gente faz aí, de segundo, todos os dias, menos na sexta-feira santa. O Padre João pode até complementar. Sim, mas é isso mesmo. Então tá bom. É isso mesmo. Ô, padre, vou perguntar para vocês aqui, porque quem está em casa percebe que Sexta-feira da Paixão, então, não há Santa Missa. Não há. Não há missa. A celebração da paixão do Senhor. Quer dizer, o grande momento da sexta-feira é a celebração da paixão. Quer dizer, tudo que nós vivemos na Santa Eucaristia, nós celebramos na sexta-feira na paixão do Senhor. Aí fala o ato litúrgico, né, padre? As funções, né? Sim, sim. Vivemos aquele momento central da salvação de Cristo, né? Sua morte, sua paixão e morte. Para quem está em casa, de repente, deve estar perguntando. Sexta-feira da Paixão tem um ato litúrgico muito interessante, que é o beijo na cruz. Sim. Por que, padre, o beijo na cruz? A solidariedade nossa com o Cristo que padeceu, que morreu. Então nós assumimos com Ele, nós fazemos essa comunhão com Ele, ou acolhemos o Jesus crucificado. O beijo significa isso. Eu acolho Jesus crucificado na minha vida. É bonito, né, padre Toninho? Com certeza. É porque naquela entrada, quando o padre, antes dos fiéis fazerem o seu momento, o padre faz: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E nós falamos, vinde, adoremos. Então é o momento da nossa reverência àquele que morreu na cruz. Até o momento específico da adoração da cruz. Exatamente, sim. Por isso é uma adoração da Santa Cruz. Tá vendo? Esses detalhes litúrgicos todos nos ajudam a viver melhor a Semana Santa e viver melhor a nossa fé. Certamente você deve estar perguntando aí, como que eu faço isso na liturgia? Será que isso é correto? Mande sua pergunta para nós no 12 3186 2600, também pelo Twitter, passar para vocês, @Trocando-Ideias, e pelo nosso e-mail, trocandoideias@cançãonova.com. A Leila está ali, pronta para interagir com você. Nós temos mais perguntas, Leila? Temos, sim. Para o Padre Toninho. É a Caroline de Alfenas, Minas Gerais. Ela pergunta o seguinte: confissão comunitária é válida na Semana Santa? É válido se confessar em uma confissão comunitária? Olha, isso dá uma polêmica muito grande na igreja, né? Por quê? A igreja pede aos fiéis que se faça a chamada confissão auricular, né? Um nome bem difícil, mas é aquela confissão, você e o padre. A confissão comunitária, ela é válida? Sim. Em que sentido? Quando, por exemplo, o padre sozinho na paróquia não tem condições de atender todo o povo, aí ele pede licença para o senhor bispo, que é o bispo da sua diocese, para poder realizar a confissão comunitária. Na paróquia eu sempre dizia para as pessoas: olha, tomem muito cuidado. Por quê? Porque a confissão comunitária, muitas vezes a pessoa vai se acomodando. Ela, eu vou lá, a gente faz a nossa preparação comunitária, o padre dá a absolvição, mas eu não preciso confessar diretamente com o padre. Mas a igreja recomenda: feita uma confissão comunitária, a pessoa é obrigada, a próxima confissão, procurar o sacerdote para fazer a sua confissão individual. Então, você que está acostumado a fazer confissão comunitária, a igreja recomenda a confissão individual.
como é o nome? Auricular? Auricular, Ou nome seja, bonito. ao pé do ouvido. Ao pé do ouvido. Ao pé do ouvido. Literalmente. É isso aí. O padre, a Josemar aqui está perguntando, aqui de Pindamonhangaba, pertinho também. Vou aqui de perto. Por que nas quinta-feiras santas são abençoados o óleo do crisma, dos catecúmenos e dos enfermos? Catecúmenos. Cada ano a igreja renova, ela é renovada com a celebração da liturgia pascal. Então, os óleos que foram abençoados nos anos anteriores, né, se renova também. Então, por isso que o bispo reúne com o seu clero e ali ele abençoa o óleo do crisma, dos catecúmenos e dos enfermos, para depois distribuir para todas as paróquias. Então, para isso, não sei se o Padre Toninho quer falar mais alguma coisa sobre isso, mas é esse o sentido de abençoar, né? Renovar cada ano os óleos, os santos óleos. Que são usados, né, nos diversos sacramentos, do batismo, crisma, o sacramento da ordem. Então, o bispo, juntamente com o seu presbitério, além de abençoar, aonde os sacerdotes também, neste dia, renovam as suas promessas sacerdotais. Então, é uma liturgia muito bonita, né, que algumas dioceses são feitas na quinta-feira pela manhã, né, o bispo e o seu presbitério, né, algumas dioceses fazem nos outros dias, mas é o momento em que o bispo abençoa todos os santos óleos, por isso chama santos óleos. Tem gente que confunde, né? Acho que é a missa, né, de Santa Luzia, né? Vamos lá abençoar os nossos óleos, né? Não, é santos óleos. Óleos do crisma, dos catecúmenos, né? Para que serem usados nos diversos sacramentos da igreja, e os sacerdotes renovam, então, os seus compromissos sacerdotais perante o bispo. É bonito, né, padre? Muito bonito. E é bonito ver o bispo abençoando, né? Ele abençoa soprando, né? O óleo do crisma, ele tem essa mistura ali, uma essência, né, mirra, né? A mirra ali, então o bispo sopra, que é o sopro do Espírito, é muito bonito. A nossa igreja ela é muito rica em detalhes, né, que às vezes as pessoas não sabem, né, mas é bonito. Muito rico. A Canção Nova transmite todo ano aqui na missa direto da nossa catedral de Lorena. Você é convidado a participar. Salvo engano, todo ano é quinta-feira. Você sabe o horário, padre? Deve ser 9 horas da manhã. 10 horas da manhã. Você é convidado a participar.